Você já se perguntou por que uma superpotência tão grande como a Rússia está à beira do colapso? Porque tudo que parece contar para eles é um caos interno, uma verdadeira guerra de bastidores que ameaça desmoronar toda a estrutura. A verdade chocante é que por dentro, o exército russo está completamente desmoronando, dominado pela corrupção, disciplina zero e uma liderança cada vez mais fraca. E o mais assustador, esses problemas não vêm de uma falha ocasional, mas de um sistema que está enraizado na incompetência e na desorganização. Imagine uma força militar onde soldados são trocados como mercadoria, suas armas quebradas, suas unidades caindo em caos. Eles estão usando presos comuns como reforços. E até mesmo os oficiais responsáveis por inteligência admitem, há um descontrole absoluto. Pessoas estão roubando dinheiro, trocando posições por troca de favores, e o comando nada faz. À medida que cada unidade entra em colapso, a sensação de desespero cresce. Como pode uma nação com armas poderosas, como o Yak-38 e Yak-141, estar tão vulnerável? Como seus líderes podem fingir que tudo está sob controle quando a verdade revela esse inferno silencioso? E quando olhamos para os nomes por trás dessas decisões, encontramos figuras como Valery Gerasimov, que deveria ser um dos principais estrategistas, mas na verdade é um símbolo da mentira. Ele circula informações falsas, declara vitórias onde não existem, e alimenta a ilusão de força. O que eles escondem? Porque enquanto a guerra se intensifica, a própria estrutura militar se desmancha por dentro. Soldados morrendo por falta de disciplina. Comandantes que não controlam suas tropas, uma onda de abuso que ninguém consegue conter. E o mais perigoso, a liderança como o próprio Putin que faz promessas de força, mas na verdade empurra o país para uma derrota estratégica que pode ser a sua própria ruína. Perante esse cenário, uma questão inquieta: até onde essa confusão vai levar a Rússia? Será que a decadência interna vai se tornar o seu maior inimigo? E enquanto isso no fronte, soldados abandonados, levantando suas vozes contra o caos. Trata-se de um colapso que não é apenas militar, mas moral. Uma crise que ameaça destruir uma potência que há pouco tempo acreditava ser imbatível. O que virá a seguir? Uma nação que um dia foi sinônimo de força e disciplina agora luta para sobreviver ao seu próprio silêncio ensurdecedor. Imagine isso. Oficiais de contra-inteligência revelam que em uma unidade, soldados pagam fortunas para trocar posições seguras por vagas perigosas na linha de frente, destruindo documentos para escapar da justiça. Quando a investigação avança, todos simplesmente somem para o combate, criando narrativas falsas de heroísmo. E há mais histórias assim que expõem o caos interno. Você já parou para pensar por que um exército poderoso desmorona por dentro? E se eu te disser que armas enferrujadas rangem no frio úmido das trincheiras, rifles que não disparam ecoam como promessas quebradas, e o cheiro de metal oxidado enche o ar gelado? Isso não é ficção, é a realidade cruel em algumas unidades russas. Soldados, ex-presidiários recém-liberados, chegam acorrentados pelo passado, mas o equipamento? Destruído. Armas quebradas que mal se erguem na mão trêmula. Eu ouço sussurros de frustração, o clique inútil de gatilhos falhos sob a chuva incessante. Como um soldado pode lutar assim? Não pode. E pior, em uma unidade de elite, histórias circulam de abusos generalizados. Compatriotas viram algozes uns dos outros, sem freio algum. O ar fica pesado com tensão, berros ecoam nas noites escuras, e o toque áspero de punhos cerrados deixa marcas invisíveis na alma. Sem controle, o caos se alastra como fogo em palha seca. Nós fingimos que isso não existe, mas o fedor da negação sufoca todos. Soldados com hepatite ou HIV não são dispensados. Continuam marchando para frente, o suor salgado misturado ao medo, ignorando o risco que corrói o corpo e o espírito. Por ora, o problema ferve na linha de frente. Mas imagine o estrago quando transborda para a sociedade inteira. Arrepiante, não é? Isso é o que o general Leonid Ivashov aponta com dedo firme. Soldados russos são maltratados por comandantes indiferentes, enquanto figuras no Kremlin tramam invasões como um jogo de xadrez mortal. O vento uiva segredos de traição, e o coração da nação pulsa em pânico. Por que isso importa tanto? Quem é esse homem que ousa desafiar o poder? Ele surge como sombra respeitada no país, um dos mais admirados. Serviu como assessor sênior do ministro da Defesa da União Soviética, e antes disso, era o chefe de assuntos gerais do Estado-Maior. Mesmo após o colapso soviético, ele arquitetou a reconstrução das forças russas com visão afiada. Nos anos 90, influenciou profundamente o Ministério da Defesa,
de 1996 a 2001, dirigiu o Departamento de Cooperação Militar Internacional. Basicamente, lidava com tudo sobre parcerias militares russas no mundo. Nomes estranhos para divisões, sim. Mas a posição era vital, como o eixo de uma roda girando na história. Essa experiência lhe deu olhos penetrantes para os erros da invasão atual. E veja só, em dezembro de 2022, apenas um mês antes de Putin ordenar a ofensiva militar, ele previu publicamente que isso seria um desastre. Quase todos os analistas ecoaram o alarme. Mas e se o verdadeiro golpe vem de dentro? O que ele faria a seguir? Apesar de muitas pessoas acreditarem que qualquer desafiante na Rússia estaria ameaçado de morte, esse homem permanece livre, criticando abertamente a guerra de Putin. Como pode ser? Para muitos, sua voz seria silenciada. Mas ele continua falando. Ele revelou um fato chocante: soldados russos estão sendo brutalmente maltratados por seus próprios comandantes. Segundo ele, nenhum país consegue vencer uma guerra assim. E pior ainda, acusou Putin de condenar a Rússia a uma derrota estratégica. Em junho de 2024, Putin afirmou que uma derrota desse nível significaria o fim de 1000 anos do Império Russo. Agora, esse general aponta que Putin está levando o país exatamente nessa direção, para o colapso total. Imagine, uma nação com séculos de história, prestes a desmoronar por uma guerra mal planejada. E não para por aí. Essa figura ousada também zombou das provas de força nuclear de Putin, os mísseis Poseidon e Orenik. Segundo ele, mesmo que esses armamentos sejam perfeitos, não protegerão a Rússia contra os Estados Unidos. Na verdade, disse, os Estados Unidos nos destruiriam antes que nossos mísseis alcançassem o alvo. Que teoria mais assustadora de um oficial russo! Você consegue imaginar o som do silêncio após essa declaração? Um silêncio de espanto e medo, porque revela a verdade amarga da vulnerabilidade de Moscou. Ele reforçou ainda mais sua crítica ao dizer que, mesmo com a suposta tomada da cidade de Prokrois, isso seria apenas uma vitória de pirro, um sucesso tático insignificante. Em termos estratégicos, a Rússia tem sofrido suas maiores derrotas. Cada batalha perdida, cada avanço frustrado. Mostra os limites do poder russo no campo de batalha. Pensar que um homem assim ainda performa sua missão na Rússia é de tirar o fôlego. Como alguém pode se mover livremente neste país, sabendo de tudo isso? E a verdade é uma só: os soldados russos estão sendo abandonados à própria sorte. Um exemplo recente? Um soldado da 25º Exército Conjunto, da 67ª Divisão, 36º Regimento, Subunidade de Assalto, relatou uma situação desesperadora. Eles estão acorrentados a uma árvore há 3 dias. Sem comida, sem água, sem direito ao banheiro. Que cenário macabro de desumanidade. E mais, o Kremlin e seus comandantes parecem iguais de culpados. Sua estratégia é ganhar terreno a qualquer custo, sem pensar nas vidas que estão saindo, sem limite para as mortes e sofrimentos. Tudo isso levanta uma questão inquietante. Até onde vai o desespero de um país que já ameaça usar armas nucleares e sofre derrotas humilhantes no campo de batalha? Cada revelação faz a gente questionar a sanidade de uma guerra que parece estar levando a Rússia a uma ruína inevitável. E ainda assim, esse homem permanece, desafiando tudo e todos, enquanto seu país parece caminhar direto para a destruição total. A crise está instalada, e as sombras do futuro estão mais sombrias do que nunca. Uma realidade desesperadora se revela na linha de frente. Soldados russos presos a árvores, sem comida, sem água, sem qualquer abrigo. Ouve-se o som distante de tiros e o gemido de soldados exaustos, enquanto o calor do sol castiga suas peles. Eles não podem ir ao banheiro. A situação é de completo caos. Quem é o verdadeiro culpado? O Kremlin ou os comandantes incompetentes? A resposta é simples. Os líderes do Kremlin ordenam que eles avancem a qualquer custo. A prioridade não é salvar vidas. É conquistar território. Mesmo com perdas devastadoras, eles continuam enviando recrutas e soldados russos ao abismo, ondas após ondas, para serem atingidos por fogo inimigo. A estratégia é desesperada. Esperar que os soldados ucranianos fiquem sem munição, assim o avanço seja possível. Ainda assim, a quantidade de mortos é incalculável. Uma guerra sem sentido que devora seu próprio povo. Cada bombardeio, cada invasão, resulta em um massacre silencioso. Vamos falar do cerco de Prokrois. 2 semanas atrás, o chefe do Estado-Maior russo, Volodymyr Gerasimov, afirmou na televisão que as forças russas cercaram a cidade, que os ucranianos estavam encurralados. Mas isso era uma mentira deslavada.
Ainda hoje, essa informação não é verdadeira. Por que tantos blogueiros militares russos ficaram furiosos? Porque perceberam que estavam sendo enganados. Mapas de linhas de frente mostrados na internet indicavam posições russas muito mais ao leste, longe da suposta área cercada. A mentira não era apenas sobre perdas, mas sobre toda a realidade no campo de batalha. Quem controla essa narrativa? Garossima falou para Vladimir Putin que tudo estava sob controle, mas os próprios dados dizem o contrário. Essa manipulação é um sinal claro do desespero interno. A verdade está escondida por trás de mentiras convenientemente criadas para manter a fachada. Quais segredos mais estão sendo escondidos? No coração do conflito, uma afirmação chocante sacudiu os corredores do poder russo. Um vídeo de defesa mostrou posições russas a quilômetros a oeste, muito além do que analistas independentes tinham avaliado. Uma informação clara como o som de uma sirene. E para piorar, essa mentira foi confirmada em uma reunião direta com o próprio Putin. Como eles podem esconder a verdade assim tão descaradamente? Você consegue imaginar o peso dessa ilusão? Garossima afirmou que as cidades de Prokrois e Mirana Hard estavam cercadas, com 31 batalhões ucranianos isolados. Mas aqui está o detalhe brutal. Um batalhão russo é formado por algo entre 300 a 1.000 soldados. Então seria como alegar que até 31.000 soldados ucranianos estavam cercados, uma mentira enorme. Como isso pode ser verdade se na linha de frente a realidade é outra? Quem atualiza Putin sobre os combates parece não entender o que acontece ali. Você sabia que Vladimir Putin não usa smartphones? Essa informação, confirmada por desertores do Kremlin, mostra como ele mantém uma distância segura da verdade. Todo o relato vem de pessoas como Garossima, do círculo mais íntimo, que deixam ele acreditar no que querem. Mas essa máscara está caindo, e o que ele vê na inteligência provavelmente é uma ficção. Mesmo comentaristas russos começaram a duvidar das afirmações de Garossima. Um blogueiro de guerra ironizou perguntando se ele mente para encobrir o fracasso ou para não descreditar oficialmente o exército. A verdade é que na Rússia, falar que o exército está mal conduzido significa ser silenciado. Criticar o comando pode levar à prisão. Até por uma simples canção em São Petersburgo. Mas quando alguém do Kremlin mente sobre as próprias forças, parece que isso não conta como descrédito. Como um sistema que privilegia mentiras em vez de verdades, uma cortina de fumaça se mantém. Mas por quanto tempo essa ilusão pode resistir? Aonde tudo isso vai levar a Rússia? A resposta é uma questão de tempo e de segredo revelado. Na Rússia, tudo parece ter uma regra invertida. Quem critica o exército é preso. Basta cantar uma canção em São Petersburgo para acabar na cadeia, acusado de desacreditar as forças armadas. Mas quando alguém do Kremlin mente descaradamente sobre a guerra, parece que isso não conta como desacreditar. Você percebe a contradição? Enquanto isso, as mentiras dos líderes estão alimentando uma crise de confiança eterna. Imagine só, a história oficial é muito diferente da realidade no campo de batalha. O general Garossima, um dos nomes mais influentes do setor militar, sabe que sua posição está por um fio. Putin lhe deu um prazo, conquistar a cidade até meados de novembro, ou ele perderá tudo. É como um jogo de azar mortal. Ele lança ondas desesperadas de ataques suicidas, arriscando tudo para cumprir ordens absurdas. E o que vemos nas imagens? Soldados russos carregando granadas de gás, crime de guerra aliás. Mas veja só, uma cena chocante nos mostra um militar que acabou sendo vítima do próprio veneno. No vídeo ele tentou lançar uma granada de gás, e ao acionar, algo deu errado. As imagens ficam gravadas na mente, uma explosão de fumaça, uma bola de fogo e o cheiro acre de produtos químicos. A cena é tensa, o calor do fogo irradiando, e uma sensação de caos. O estranho é que essa fumaça parece ter sido acendida por uma carga inesperada, de gás mesmo. Esses militares estavam levando um arsenal químico até o fronte. CSCN Chlorpictin, gases que podem vomitar, enlouquecer ou até matar. Quando a explosão aconteceu, a fumaça virou uma nuvem tóxica que parecia pegar fogo por dentro. Por que eles fazem isso? Será que estão desesperados demais? Ou é uma estratégia suicida, uma tentativa de usar o próprio veneno contra os adversários? Uma coisa é certa, o combate na linha de frente se tornou uma luta pela sobrevivência, onde até a própria fumaça pode ser uma arma final. Mas o mais inquietante? Quem manda no Kremlin sabe que estratégias como essa podem acabar com eles. E a cada dia a crise se aprofunda, porque mentir para o mundo não faz o caos diminuir.
É uma guerra de mentiras, de facadas nas costas e de morte silenciosa. E o que acontece com quem critica? Pode acabar atrás das grades, ou mortamente silenciado. E enquanto as bombas explodem, as mentiras se multiplicam. A realidade é uma só, o caos no coração do poder, uma estratégia que pode destruir toda uma nação, ou, quem sabe, fazer o próprio Kremlin desabar de uma vez por todas. Afinal, até onde uma mentira pode sustentar uma guerra? Imagine uma cena caótica na linha de frente, onde fumaça densa enevoa o ar, o cheiro acre de produtos químicos queima os pulmões, e corpos caem inertes no chão lamacento, vítimas de um veneno invisível. Guerreiros ucranianos, obrigados a avançar através dessa névoa tóxica, sentem como se seus órgãos estivessem sendo corrosivos de dentro para fora? Uma agonia que ecoa como sussurros de morte sussurrados pelo vento gelado da batalha. Será que as forças russas estão cruzando linhas proibidas da guerra química apenas para humilhar o mundo com sua selvageria? Veja como essa reviravolta sangrenta pode derrubar impérios inteiros. O cirurgião da brigada revelou horrores que ninguém cogitaria. Soldados envenenados não apenas pelas bombas russas, mas por armas químicas de alto calibre, agentes antimotim que se transformam em nuvem letal. Quando o drone explode liberando aqueles granadas de gás, a humilhação é total. Corpos que se contorcem, sem conseguir rastejar ou fugir, presos em uma nuvem venenosa que sufoca a resistência. Você consegue sentir o pânico no ar, o gosto amargo na língua, o suor gelado pingando nas costas enquanto o veneno invade os sentidos? É um espetáculo de tortura que questiona até onde a Rússia vai para esconder sua impotência militar. Mas o pior está por vir, e isso atravessará fronteiras éticas sem piedade. Pelo menos 2 mortes confirmadas envolvem exposição a organofosfatos, substâncias que imitam inseticidas, mas que na verdade, formam a base de gases nervosos, descobertos pelos químicos nazistas em busca de venenos agrícolas. Imagine o choque, uma reviravolta histórica onde o avanço tecnológico para matar insetos se torna a arma de guerra russa. Quem diria que a Rússia, com todo o seu arsenal nuclear, recorre a truques sujos para derrotar seu inimigo? Essa revelação chocante pode fazer você se perguntar se Putin está orquestrando um massacre invisível, ridicularizando até mesmo seus generais no processo. Será essa a primeira faísca de um colapso global? Aqui a ironia mutila qualquer honra restante. Ucranianos sufocados pelo próprio gás russo, uma fumaça letal que os deixa paralisados, sem voz para gritar, apenas o chiado agonizante nos pulmões. O cirurgião trata vítimas que morrem não de gases lacrimogêneos comuns, mas de toxinas profundas que corroem o sangue e os nervos, ecoando o cheiro forte de veneno queimado, aquela fina névoa que gruda na pele como óleo derramado. Você sente o peso dessa humilhação? O corpo formigando com alucinações antes da derradeira escuridão. É uma guerrilha química que desnuda o desespero russo, onde até os soldados inimigos pagam pelas falhas de comando. Qual será a próxima contramedida fatal que exporá toda a nação à vergonha internacional? E agora o terror se expande para além da batalha imediata, provocando uma tempestade de indignação que varrerá impérios. Relatos indicam que russos estão usando essas armas quimicamente autoproduzidas, uma reviravolta que transforma heróis em vítimas, com mortes oriundas de exposição a fosfatos orgânicos, aqueles compostos baseados em inseticidas que os alemães inventaram para pestes, mas que se tornam assassinos seriais no campo de batalha. Sinta o fedor de enxofre misturado ao suor da derrota, aquele ardor na garganta que antecede o colapso final. Como a Rússia se atreve a zombar do mundo com tal barbárie, enquanto seus comandantes se escondem atrás de mísseis falhos? Essa acusação explosiva pode ser o catalisador que destrói alianças e expõe mentiras milenares. Meu relatório mais recente, o terceiro sobre agentes bélicos russos, confirma casos cruéis. Soldados ucranianos mortos por gases nervosos, uma humilhação inelutável que ridiculariza qualquer pretensão de vitória. Quem imaginaria que na era de IARC-38 e IARC-141, armas primitivas de química pobre superariam tanques sofisticados? O pavor é tangível. A fumaça persistente que queima os olhos e entra na pele, lembrando o pânico de ratos envenenados. Você consegue imaginar o gosto metálico da morte iminente, o som abafado de suspiros finais? Essa saga sombria questiona: a Rússia condenou seu próprio povo a uma exposição perpétua, ou a uma limite que ninguém ousará traçar? Prepare-se para a inesperada revelação de um general renegado, pronto a virar o jogo contra seu criador. A primeira parte revela uma preocupação crescente entre os militares russos e os comandos superiores.
O medo de perder posições importantes na Ucrânia está levando as forças a ataques suicidas, mesmo com riscos extremos. A situação é tensa, o cheiro de pólvora e o som de explosões ecoam por toda parte. Mas qual será o preço dessa loucura? Se essa estratégia desesperada vai salvar ou destruir o que sobrou da Rússia? As imagens de soldados carregando granadas de gás, uma clara violação das leis de guerra, mostram o quão longe estão dispostos a chegar. Uma explosão inesperada revela que até mesmo armas químicas estão sendo usadas na batalha. A fumaça tóxica invade o ar. Os soldados lentamente se tornam vítimas do próprio caos. Como um pesadelo químico, essa cena revela uma derrota iminente, enquanto o cheiro de veneno paira na atmosfera. Será que essa sabotagem química irá mudar o curso do conflito? Por trás do conflito, há uma evidência assustadora. As forças russas estão usando armas químicas, incluindo gases nervosos à base de organofosforados, que são derivados de inseticidas. Essas substâncias, descobertas pelos alemães na Primeira Guerra Mundial, estão sendo usadas de forma brutal na linha de frente. Os soldados, empurrados para o limite pelo comando, enfrentam uma morte silenciosa, envenenados por seus próprios armamentos. Como um desenho de destruição fabricado na clandestinidade, essa estratégia macabra revela o quão desesperada e cruel se tornou essa guerra. Mas qual será a reação? Poucos conseguem escapar do próprio veneno. Enquanto isso, a guerra avança para além dos campos de batalha. Com vídeos clandestinos e declarações surpreendentes de um personagem influente que prevê o fim do Império Russo. Em um momento de tensão máxima, ele criticou Putin abertamente, chamando o conflito de uma estratégia que ameaça destruir uma nação de 1000 anos. A atmosfera fica pesada, o silêncio é interrompido apenas pelos sussurros da destruição iminente. E tem mais, há uma revelação chocante. Recentemente, esse mesmo indivíduo alertou que Putin está conduzindo a Rússia rumo a uma derrota estratégica. Uma batalha que pode acabar com mais de um século de história. E na maior reviravolta, ele criticou a postura nuclear, dizendo que as armas atuais, como Poseidon e Orenik, não protegerão a Rússia de uma possível ameaça dos Estados Unidos. O ar fica pesado, o cheiro de esperança se desfaz. Será que o colapso é inevitável? Tudo indica que o conflito se intensifica, e os soldados russos mostram um lado sombrio, abusos, desânimo e desorganização. A cruel verdade é que a própria liderança de Putin está levando o país ao limite, enviando ondas de recrutas para uma batalha perdida. Os gritos, o som de armas e o cheiro de pólvora se misturam com a desesperança em cada rua sitiada. Como uma sombra que se alastra, o colapso parece ser questão de tempo. Mas aqui está a surpresa. Uma revelação surpreendente pode mudar tudo. Quem é esse personagem que prevê a queda final? E como ele consegue ainda viver livre na Rússia? E agora, a maior revelação de todas. 2 oficiais de alto escalão do exército russo, falando anonimamente, revelaram uma verdade devastadora. Eles dizem que o Kremlin manipulou as informações. Farsa após farsa, alegando avanços que nunca aconteceram. O cerco de Prokrois, anunciado de forma histriônica, foi uma mentira brutal. A história que nos contam é uma mentira criada para esconder a derrota. Os militares russos, cegos pela arrogância, continuam enviando soldados para o abismo, acreditando que a vitória é possível. Mas o que eles não sabem é que o seu próprio exército está sendo destruído por mentiras. E aí vem a reviravolta final. A verdadeira questão que ninguém ousa perguntar: essa guerra está realmente chegando ao fim? Ou é apenas o começo de uma catástrofe que destruirá uma nação inteira? Preparem-se, porque a verdade pode ser pior do que qualquer filme de terror. Você consegue imaginar uma Rússia destruída de dentro para fora, uma história que foi manipulada até o último momento? A resposta está aí, se você tiver coragem para descobrir. Em 2022, alguns alertaram sobre os riscos de uma invasão. A previsão era clara, mas poucos ouviram. Você sabe o que aconteceu? O exército russo, sob comando de Putin, seguiu uma rota devastadora. Em dezembro daquele ano, um mês antes do lançamento oficial da ofensiva, o general Hill precisava alertar o mundo. Ele tinha previsto tudo: a internacionalização do conflito, o enfraquecimento econômico, o risco de uma derrota estratégica. E mais, ele chegou a pedir a renúncia de Putin publicamente. Você consegue imaginar? Enquanto isso, na Rússia, quem ousa desafiar o Kremlin, paga caro. Essa figura que ainda vive livre continua a criticar. Por quê? Porque ele conhece os segredos mais profundos da sua estrutura militar. Mas, o que mais ele revelou recentemente? Uma bomba.
Ele soltou que os soldados russos estão sendo tratados sem nenhum respeito por parte dos comandantes, que eles estão sendo jogados na linha de fogo sem preparo, sem suporte. Imagine o som de suas vozes desesperadas, o cheiro de medo no ar, o toque frio das correntes quando são rendidos. Ele afirma que nenhum país consegue vencer uma guerra assim, que Putin condenou a Rússia a uma derrota estratégica, e que a linha de chegada está cada vez mais próxima. Será que o Kremlin percebe essa ameaça? Ou estão cegos pelo poder? E o mais chocante, ele cita que Putin já falou publicamente que uma derrota na guerra significaria o fim de 1000 anos de Império Russo. Você consegue imaginar o caos? Agora, esse general aponta que Putin está conduzindo o país para o colapso total, que a narrativa de uma Rússia forte é uma mentira. Que os poucos mísseis como Poseidon e Orenik não servem para nada, se um conflito com os Estados Unidos explode. Você consegue sentir a tensão no ar? Os sons de sirene, a ansiedade nas ruas, o peso das palavras ditas na clandestinidade. Tudo aponta para uma crise sem precedentes. Mas será que alguém na liderança ouvirá sua advertência? Ou seus alertas serão ignorados até o último momento? A revelação mais perturbadora? Uma evidência de que soldados estão sendo brutal abusados, sendo presos, torturados, até morrendo, tudo por causas que eles sequer entendem. Como essa cadeia de destruição, alimentada pelo desejo de domínio, pode continuar? Para onde vai essa guerra que já consumiu milhões de vidas, e que parece nunca ter fim? O que acontecerá na próxima rodada do caos? E se tudo isso é verdade, por que ainda há quem espere uma saída pacífica? A crise está prestes a explodir, com reviravoltas que ninguém poderia imaginar. Você se preparou para o que vem a seguir? No verão de 2022, sinais de alerta se espalharam pelo mundo. Especialistas avisaram, previram o que aconteceria, mas poucos escutaram. O que se seguiu foi uma rota de destruição desenhada pelo próprio comando russo, sob a liderança de Putin. Em dezembro daquele ano, exatamente um mês antes de lançar oficialmente a ofensiva, um general de alta patente, conhecido como Rio, tentou alertar o planeta. Ele tinha previsto tudo, desde uma internacionalização do conflito, o colapso econômico, até a derrota estratégica que parecia inevitável. E mais chocante ainda, ao contrário de se calar, ele pediu publicamente que Putin deixasse o comando. Imagine só, um militar de alto escalão expondo suas preocupações frente a todo mundo. Mas na Rússia, desafiar o Kremlin tem seu preço. Quem ousa contrariar, paga com sua liberdade, ou pior. E o que esse mesmo general revelou recentemente é de tirar o fôlego. Ele afirmou que soldados russos estão sendo tratados com total descaso pelos seus comandantes, que eles estão sendo enviados às linhas de fogo sem equipamentos adequados, sem suporte, às cegas. Você consegue ouvir o sussurro do medo, sentir o cheiro da tensão no ar? As vozes desesperadas, o frio da corrente ao serem capturados. Tudo isso ecoa na narrativa. E o que ele afirmou é ainda mais assustador. Nenhum país consegue vencer uma guerra desse tipo. Que Putin condenou a Rússia a uma derrota estratégica, e que o fim está cada vez mais próximo. Será que o Kremlin percebe essa ameaça? Ou está cegado pelo poder e pela arrogância? E há uma citação de Putin, confirmando o desastre, que uma derrota significaria o fim de 1000 anos de Império Russo. Você consegue imaginar o caos que isso provocaria? Agora, esse general aponta que Putin está levando o país rumo ao colapso total, que a farsa de uma Rússia forte é uma mentira, que os poucos mísseis Poseidon, Orenik, não passam de símbolos de uma ilusão. Se a guerra com os Estados Unidos explodir, esses armamentos não servirão para nada. Pode sentir a tensão no ar? Os sons de sirene, a ansiedade nas ruas, o peso das palavras ditas em segredo, tudo aponta para uma crise sem precedentes. Mas será que alguém na liderança vai ouvir esses sinais? Ou esses avisos serão ignorados até o último segundo? E a revelação mais perturbadora? Soldados sendo brutalmente abusados, presos, torturados, até morrendo, por causas que nem compreendem. Como uma cadeia de destruição alimentada pela sede de dominação pode continuar assim? Para onde essa guerra caminha após milhões de vidas destruídas? O que acontecerá na próxima rodada de caos? Se tudo isso for verdade, por que ainda há esperança de uma saída pacífica? A crise ameaça explodir a qualquer momento, reviravoltas imprevisíveis se escondem no horizonte. Você está preparado para o que vem por aí?